que você precisa para morar em Portugal em 2025? Bom, respondendo essa pergunta de uma maneira bem breve, o que você precisa é a documentação. E aqui nesse vídeo eu vou te mostrar quais são esses documentos e como você vai obter cada um deles. Então, vamos começar. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda do Feitos para Viajar. O Feitos para Viajar é um canal de viagens, mas como a gente mora no Porto, Portugal, há quase um ano, a gente recebe muitas perguntas sobre a imigração e como é a vida aqui em Portugal. Então, a gente está fazendo essa série de vídeos chamado Vida em Portugal para mostrar um pouco para vocês. Bom, então vamos começar a falar sobre a documentação. Então, vou deixar aqui do meu lado, vou até dar um pouquinho mais de espaço, porque a lista é grande de documentação. Então, são esses documentos que você precisa para morar em Portugal, tá? E eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles. Então, o visto ele é o principal documento que você precisa para morar em Portugal. E sabe a listinha que a gente estava vendo agora há pouco? A listinha é porque para você aplicar para o visto, você precisa de todos aqueles documentos. E é por isso que, que parece pouco quando você pensa, só precisa de um visto, mas é muito, porque precisa de muita documentação. E é um processo até que longo, mas é cerca de meses, não é cerca de anos, é cerca de meses, tá? Então vamos começar com o visto. Então o site que você vai entrar se você quer tirar o seu visto se chama VFS Global. Esse é o site oficial, não é nenhuma publicidade nem nada, é o site oficial para tirar vistos para você brasileiro e para Portugal, ok? E aí quando você entra nesse site, você vai ver que você tem 3 opções lá. Então a primeira opção é saber quais são os tipos de visto, depois a segunda opção é como você se aplica para o visto, e a terceira opção é se aplicando para o visto, tá? Então, são essas 3 opções que o site fornece para você conseguir ter uma experiência mais clara, porque são muitas e muitas informações. Então, vamos começar com os tipos de visto. Quando você entrar no site, você vai ver que tem 4 opções de vistos. Então, vai ter o visto Schengen, o visto temporário, o visto de residência e o visto de procura de trabalho. Vamos começar descartando alguns. O visto Schengen, ele não se aplica a brasileiros, então, tchau para ele. O visto temporário, acredito que não seja o objetivo de quem está assistindo esse vídeo, porque quem está assistindo provavelmente quer morar em Portugal. Então, esse visto é só para quem quer passar um período menor que 9 meses lá. Então, não vou falar sobre ele não é o nosso tópico. E, então, sobrou o visto de residência e o visto de procura de trabalho. Vamos, então, começar falando sobre o visto de residência. Vou contar, então, um pouco da minha história do Vinícius, porque a gente está encaixado nesse visto de residência. Ele é um visto que abrange vários vistos dentro dele. Então, se você, por exemplo, já tem um trabalho lá, que foi o caso do Vinícius, ele foi contratado por uma empresa de Portugal estando no Brasil. Então, ele precisou solicitar o visto de residência. E eu, como era esposa e fui junto, solicitei o visto de residência, porque dentro do visto de residência tem a parte de agrupamento familiar. Então, o meu visto foi um agrupamento familiar. Mas lá também tem o visto para quem vai estudar, para quem é nômade digital. São vários tipos de vistos lá que justifiquem você ficar mais tempo no país e conseguir essa residência, ok? Então, agora vamos para o visto que talvez vocês tenham mais interesse, que é o visto de procura de trabalho. O visto de procura de trabalho, segundo a definição do site, é um visto para brasileiros, para pessoas procurarem trabalho por um período de 120 dias, ok? Esse visto pode sim ser estendido por até mais 60 dias, mas se você não arrumar um emprego nesse período, você também precisa voltar ao Brasil, ok? Então, esses são os tipos de vistos e essas são as definições deles. Agora, vamos então para a segunda parte do site, que é como se aplicar a esses vistos. Então, para se aplicar a esses vistos, eles fornecem aquela lista de documentação que eu passei. E às vezes pode ser que tenha até um pouco mais, tá? Eu peguei as documentações principais, então quando vocês forem aplicar para cada tipo de visto, vocês revisem novamente e vejam tudo o que precisam, tá? Eu peguei as principais que aparecem para todos os tipos de visto e que vocês vão com certeza utilizar. Então vamos lá. O primeiro que você precisa, eu diria que é um passaporte válido. O que é um passaporte válido? Um passaporte que não vai expirar nos próximos 3 meses, tá? Então, se o passaporte expirar amanhã, ele não é válido para você iniciar esse processo, tá? Então, vou deixar aqui o site, caso você não tenha um passaporte ou precise renová-lo, esse é o site. Então, aqui, ó, você vê como é simples, você só entra nesse site, é o site oficial do governo brasileiro, e você clica em emitir seu passaporte, tá? É bem simples e tem uma taxa de custo, sim, pelo serviço, ok? O segundo documento, ele é o formulário que eles vão disponibilizar para você preencher esse formulário, tá?
É um formulário que eu posso deixar o link na descrição, se vocês quiserem também, é um PDF, e aí vocês preenchem com a informação de vocês. A gente preencheu à mão quando a gente precisou. O terceiro documento, então, seria o PB4. Solicitar aqui nesse site, tá? Ele também é bem simples e ele é sem custos, mas talvez ele é um pouco demorado, porque muita gente solicitando, pode ser uma fila longa. O do Vinícius demorou quase um mês e o meu foi aprovado, tipo, em uma semana. Então, quanto antes você aplicar, melhor, tá? Porque para você fazer o visto, você vai com certeza precisar do PB4 ou algum outro tipo de seguro. Então, se você achar que o PB4 está muito enrolado, você pode contratar outro tipo de seguro viagem, tá? A gente tem nossos parceiros, que é a Real Seguros. Vou deixar o link na descrição também. Caso precise, tá aí. Se não, tem essa opção também, que é gratuita, que é o PB4. Próximo documento, então, são os antecedentes criminais. Então, nesse site aqui, você preenche esse formulário e você solicita, então, seus antecedentes criminais. É o site oficial da Polícia Federal, é tudo bem seguro, bem prático, e você já tem esse documento, tá? Então, é bem simples, é um documento sem estresse. Além desses documentos que a gente está citando, você também vai precisar de fotos 3x4, tá? Que vai fazer parte do seu visto, então, escolha uma foto bem legal, minha foto não tá legal. E o próximo documento que vocês precisam é o comprovante financeiro. O comprovante financeiro, ele segue o salário mínimo de Portugal. Então, o salário mínimo de Portugal está 870 euros, ok? Então, é esse valor vezes 3. Esse valor vezes 3 dá 2.610 euros. Então, vocês têm que comprovar que vocês têm esse valor, que é aproximadamente 16 mil reais. Então, esses são os principais documentos que vocês vão com certeza precisar para tirar o visto de vocês. Cada visto pode ter alguma especificação a mais e, como eu já falei várias vezes, eu vou deixar o site, então, da VFS Global para vocês verificarem e terem uma viagem super segura, tranquila e seu visto sair rápido. Mas, então, depois que você reúne esses documentos, você não envia eles online, você envia eles pelo correio. Então, você vai enviar esses documentos pelo correio, você já vai ter pago a taxa deles e vai enviar um comprovante de pagamento também, além de outros documentos que eles podem solicitar. Por exemplo, eu acho que eles também solicitam a cópia do passaporte, tá? Apesar do passaporte ir junto também, o passaporte vai nesse envelope, tá? Então, se você tiver uma viagem internacional marcada, é bom pensar sobre isso, tá? Porque você vai estar sem o seu passaporte e eles... Bom, o que eles demoraram pra gente foi um período de uns 3 meses, para mais, um pouquinho mais, talvez 4. Então, eles demoraram esse tempo, e a gente precisou fazer correções, tá? Então, aquele formulário que eles enviam para preencher, ele pode dar bastante problema. Então, mesmo que você tenha a lista completa de documentos, o formulário, se você não tiver preenchido do jeito que eles esperam, vai dar problemas, tá? Eu posso fazer um vídeo sobre o preenchimento do formulário para vocês não ter que ficar indo e voltando, e às vezes vocês têm que pagar a taxa de correção também, porque às vezes eles falam, ao invés da gente retornar o documento para você e você fazer de novo, paga essa taxa aqui e a gente corrige. Então fica a critério, a gente escolheu pagar a taxa porque a gente precisava urgentemente dos documentos, e foi isso. Não foi nenhuma taxa absurda, mas é um valor a mais que às vezes você não está esperando. Bom, gente, então esses são os documentos que vocês precisam para tirar o visto de vocês, tá? Então, espero que o passo a passo tenha ficado claro, e eu vou deixar todos os links na descrição. E tudo que eu tô falando aqui é com base na VFS Global, e é o que eles passam sobre como tirar o visto, tá? Então, todas as informações são com certeza verificadas e corretas, e também se encaixam muito na minha experiência que eu tive enquanto eu estava também tirando o visto para morar em Portugal. E, antes do vídeo acabar, não acabou, não vão embora, tá? Porque ainda falta 2 documentos importantes para vocês que querem morar em Portugal. Então, o que a gente falou agora foi sobre o visto, documentos para o visto, que vocês precisam, e agora a gente vai falar de 2 documentos que vocês precisam para construir a vida de vocês em Portugal, tá? Então, vamos começar primeiro pelo NIF. Ele é mais conhecido como CPF português, conhecido pela gente, né? Claro. Então, com ele você consegue fazer os contratos que você precisa. Então, você vai precisar fazer contrato de moradia, você precisa do NIF. Você vai precisar abrir uma conta no banco, você precisa do NIF, tá? Então, o NIF, ele é solicitado geralmente presencialmente, mas tem como você solicitar com advogados, tá? Se você entrar com um advogado, você consegue solicitar esse NIF a partir do Brasil, e chegando lá você já tem o NIF, o que é super facilitado, né? Mas eu vou deixar a indicação de como você faz o NIF de acordo com o governo português, tá? Então, eu vou deixar as instruções aqui, que a instrução é você ligar no número oficial deles.
marcar um agendamento e comparecer no local e solicitar o seu NIF. Essas são as recomendações deles. Infelizmente, eu não tenho nenhum advogado assim que eu confie para esse processo para eu poder indicar para vocês, tá? Mas se vocês quiserem deixar aqui nos comentários, eu vou agradecer e quem sabe eu também indico em um próximo vídeo se eu validar também que tá tudo certo, tá? Eu sempre valido todas as indicações que eu dou para você. Bom, gente, o último documento, então, é o NIS. Para obter o NIS, você vai nesse site aqui, preenche esse formulário e vai precisar de mais alguns documentos e aí você, então, consegue obter ele. Mas eu tenho um grande porém para falar sobre o NIS, tá? Então aqui eu vou encaixar um pouco da minha experiência, tá? Então, o que aconteceu comigo? Eu cheguei aqui com o visto de agrupamento familiar em Portugal, né? E eu consegui ser contratada por uma empresa. Então, eles iam fazer o contrato de trabalho para mim. Porque para eu tirar o NIS eu precisava do contrato de trabalho, então eu só estava esperando eu ser contratada por uma empresa. Então, a empresa me informa que para ela fazer esse contrato de trabalho, ela precisava do NIS. Mas para eu ter o NIS, eu precisava do contrato de trabalho. Vocês estão entendendo, gente? Eu caí no limbo. Eu caí nesse limbo. Eu queria dizer que essa história teve um final feliz, mas não teve. Tipo assim, eles tiveram que recuar do contrato de trabalho, porque eles realmente não podiam fazer um contrato sem o NIS, nem, tipo assim, um contrato fake, nada, nem um contrato, tipo assim, pela metade, só para eu pegar o NIS. Eles não podiam, e eu nunca consegui obter o NIS de outra forma. Então, eu não consegui obter por esse site, porque eu não tinha um contrato de trabalho. Não quer dizer que não funciona, funciona. As regras em Portugal fizeram cair nesse limbo, talvez vocês caiam nele ou não, mas eu já ouvi relato de pessoas que foram contratadas por empresas que conseguiram fazer esse contrato sem o NIS, e aí elas conseguiram providenciar o NIS, tá? Então, cada caso é um caso, mas fica o alerta, também porque o meu visto é agrupamento familiar. Então, ele não é um visto voltado ao trabalho, tá? É diferente de quem vem com o visto de procura de trabalho. Então, também para deixar isso claro. Então, o visto de agrupamento familiar tem sim as suas limitações e dificuldades. Então foi isso, foram muitos documentos, muitas informações, mas eu espero que todas tenham sido muito importantes para vocês e muito úteis. E acompanhe a gente, se inscreve no canal, a gente quer postar mais vídeos sobre viagens e também sobre a imigração aqui em Portugal. Então acompanhe a gente e nos vemos então na nossa próxima viagem.